Esse podcast é um oferecimento de Assassin's Creed Mirage, novo jogo da renomada franquia de sucesso dos games. Disponível para PlayStation, Xbox e PC. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Cast News, o podcast semanal que em 15 minutos deixa você informado sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Os 19 anos de existência do podcast no Brasil, a condenação de podcasters do Acre por ofensa a indígenas, a vida de Sir Paul McCartney contada em um novo podcast e 5 indicações de podcast relacionados ao Outubro Rosa estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 37ª edição do Cast News. No próximo sábado, dia 21 de outubro, o podcast brasileiro vai completar 19 anos de existência. Simbolicamente, essa data foi escolhida por ter sido o dia da publicação do primeiro episódio do extinto Digital Minds, produzido pelo Danilo Medeiros e considerado o primeiro podcast do Brasil. Em 19 anos, o podcast deixou de ser uma ferramenta de comunicação em áudio produzida por nerds e geeks como uma espécie de programa de rádio, só que na internet, para se transformar em uma mídia gigante com milhares de produtores, milhões de ouvintes e episódios e literalmente bilhões de downloads e visualizações, sim, porque o podcast em vídeo tá aí com força total. A gente pode afirmar com toda convicção que o podcast é uma mídia democrática, diversa e inclusiva que permite que qualquer pessoa manifeste a sua voz, as suas ideias e os seus projetos. Produzido com responsabilidade, o podcast pode divertir, educar, informar, ajudar pessoas e até mesmo transformar vidas. Como produtor de podcasts há 15 anos, comunicador e profissional da voz, eu, Léo Lopes, particularmente, tenho muito orgulho da nossa história e de tudo o que aconteceu para que a gente chegasse até aqui. Hoje, a equipe do Cast News trabalha diariamente com dedicação e esmero para informar você sobre tudo o que acontece de mais importante na nossa mídia e é em nome desse time que eu dou os parabéns a você, produtor e ouvinte de podcasts, pelos 19 anos do podcast no Brasil. Na semana passada, a gente comentou aqui no Cast News sobre como algumas empresas estão explorando o crescimento do mercado de podcasts em espanhol e não é para menos. O Latino Podcast Listener Report de 2023 revelou um aumento de 52% do público latino nos Estados Unidos, o que equivale a aproximadamente 17 milhões de ouvintes. Quando o assunto é publicidade, 49% dos entrevistados disseram ter interesse em comprar produtos anunciados em podcasts, o que pode ser atrativo para anunciantes que queiram abraçar o nicho latino. Além dos anúncios, a pesquisa identificou várias outras formas de monetização e interação entre público e podcaster, como, por exemplo, serviços de assinatura, newsletters e doações. Os ouvintes também mostraram uma forte conexão com podcasts em espanhol e apresentados por latinos. Porém, mesmo que o conteúdo seja em outro idioma, ainda há muita chance de ser consumido por esse público. Todos os dados levantados pelo Listener Report estão disponíveis para consulta na íntegra lá no portal do Cast News em castnews.com.br. Os apresentadores Giovanni Calegario, Michael Jones e Pedro Lucas Moreira, do extinto podcast Submundo, foram condenados pela Justiça Brasileira a pagar R$6 mil por danos morais coletivos devido a comentários feitos contra indígenas num vídeo que eles publicaram em 2021. No vídeo em questão,
depois de um dos apresentadores do podcast ler uma notícia sobre um indígena que se perdeu na floresta, outro integrante do trio fez um comentário totalmente infeliz sobre a reportagem, chamou o indígena de vagabundo, enfim, ele falou merda mesmo. O Ministério Público Federal moveu uma ação civil por racismo e a Justiça Federal determinou que o contexto humorístico, com todas as aspas do mundo que eles alegaram, não eximia o discurso ofensivo contra a comunidade indígena. Eles também já foram denunciados por homofobia em outro episódio, que foi inclusive o que levou ao encerramento do podcast na época Já Foi Tarde. Então, vamos aproveitar para lembrar mais uma vez aqui, podcast não é bagunça e internet não é terra sem lei. Tomara que eles tenham aprendido a lição e que outros não repitam a mesma atitude. Ainda em notícias da semana. Se você é uma pessoa informada, é muito provável que esteja acompanhando os conflitos recentes em Israel, que estão recebendo cobertura completa da mídia depois do ataque do grupo Hamas. Naturalmente, por ser um assunto de repercussão global, esse tem sido um assunto bastante comentado também nos podcasts. E se você quiser entender melhor as raízes históricas e as implicações geopolíticas do conflito, alguns podcasts brasileiros estão trazendo muitas informações e perspectivas tanto sobre a guerra quanto sobre como ela impacta o resto do mundo. Os podcasts O Assunto, do G1, o Petit Jornal e o História FM são alguns deles e alguns ouvintes também estão na expectativa de que o Xadrez Verbal, da Central 3, apresentado pelo meu amigo Felipe Figueiredo, também produza um episódio sobre o tema em breve. A gente segue acompanhando as principais atualizações na esperança de que o conflito termine o quanto antes. As empresas Caloroga Media e The Shark Deck firmaram uma parceria para lançar uma nova empresa de podcasts focadas em episódios curtos, geralmente com menos de 10 minutos, a Caloroga Shark Media. A empresa estreou com 16 podcasts, incluindo títulos de sucesso como Palace Intrigue, Daily Comedy News e até um podcast diário sobre a cantora Taylor Swift. A lista tem vários outros programas, tanto em inglês quanto em espanhol, que é para abocanhar uma audiência variada que tenha interesse em conteúdos mais curtos e mais frequentes. Será que é assim que começa a tiktokização dos podcasts? A qualidade desse conteúdo, será que vai ser boa o suficiente para se manter e fazer sucesso? Eu confesso que fico curioso. Vamos ver. O coletivo Podosfera Nipo Brasileira anunciou a data da semana Pod Nipo BR, que vai acontecer entre os dias 25 de novembro e 3 de dezembro de 2023. A Semana Pod Nipo BR é um encontro anual que reúne palestras, transmissões ao vivo, encontros e conteúdo especial para profissionais de podcast, além de facilitar a conexão com a comunidade brasileira no Japão. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve nas redes sociais do coletivo Podosfera Nipo Brasileira e, é claro, a gente também vai te atualizando de tudo aqui no Cast News. E mais... Já fazia um tempo que a gente não tinha um momento É Mole aqui no Cast News, mas na última semana o show do absurdo voltou a acontecer na nossa mídia. De acordo com o Pod News, o aplicativo de podcasts Rest está cobrando por acesso a conteúdos que são gratuitos em outras plataformas. O aplicativo, que se autodenomina como a maior biblioteca de conteúdo relaxante para sono de qualidade, está sendo explanado por vários podcasters que tiveram os seus conteúdos roubados e incluídos no aplicativo sem a ciência e sem a autorização deles. O Rest teria modificado títulos e descrições dos episódios e cobrado $45 pelo acesso dos ouvintes. Até o momento do fechamento desse episódio aqui, a empresa desenvolvedora Envolve Global não fez qualquer pronunciamento sobre a ocorrência. Mas se foi isso mesmo, é uma baita cara de pau da empresa, porque, afinal de contas, né, roubo é roubo.
Todo mundo perdeu o medo do processinho, será? Ele continua aí, rondando as cabeças dos irresponsáveis. A Prefeitura da cidade de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para podcasters locais utilizarem gratuitamente o Núcleo de Áudio e Vídeo Interativo, um estúdio de podcast com qualidade profissional. O estúdio, chamado pela sigla Navi, é equipado com tecnologia de ponta para gravação de conteúdo de áudio e vídeo e oferece apoio técnico durante as gravações. Os interessados podem agendar o uso do estúdio por até 1 hora de gravação por sessão, preenchendo um formulário de reserva no site do ParkTech CG. E nas dicas de produção dessa semana, a equipe do Cast News ensinou quais são os melhores dias e horários para divulgar o seu podcast nas redes sociais. Qualquer hora é hora de promover o seu trabalho, sim, mas em alguns momentos específicos você pode pegar carona no algoritmo e entregar para mais gente do que o normal. Não deixa de conferir o conteúdo na íntegra lá no portal e, é claro, também não deixa de divulgar o seu trabalho, porque mesmo que essa não seja a etapa mais divertida de produzir um podcast, com certeza é uma das mais importantes. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, a equipe do Mundo Freak Confidencial, do podcast Econolívia e do Player 1 foram alguns dos podcasters convidados para participar de um encontro em São Paulo para discutir sobre monetização na internet. O encontro foi promovido pela Entravision, empresa especializada em tecnologia publicitária, com o objetivo de ajudar criadores de conteúdo a aprimorar os seus projetos, principalmente na parte de publicidade. O evento foi dividido em 3 temas principais, como segmentar a audiência, segredos para criar campanhas publicitárias atrativas e a monetização de podcasts por meio de estratégias. A empresa fez questão que o papo acontecesse com podcasters de diferentes nichos e diferentes audiências. Que é o correto, vamos combinar? A podosfera brasileira é muito rica, uma das maiores do mundo, então é mais do que justo que essa pluralidade de vozes seja respeitada e incentivada. Sobre lançamentos. Especialmente para os amantes da literatura, a livraria Martins Fontes Paulista, uma das mais tradicionais do país, lançou o podcast Estante Sonora em parceria com a Íntegra Comunicação e o Gilboy Studio. O podcast promete trazer entrevistas, debates sobre o mercado de livros e muitas dicas de leitura para os ouvintes. Os primeiros episódios do Estante Sonora já estão disponíveis no Spotify e Apple Podcasts, apresentando figuras notáveis como Alexandre Martins Fontes, a escritora Mariana Salomão Carrara, o médico José Carlos Souto e a poetisa Luísa Romão. E em julho nós anunciamos que seria lançado um podcast sobre a vida de Sir Paul McCartney e agora, finalmente, o programa está no ar. Para a alegria dos fãs, como eu, McCartney, A Life in Lyrics foi lançado no finalzinho de setembro e já tem até uma segunda temporada confirmada para 2024. O conteúdo do programa é baseado em entrevistas que o Paul McCartney concedeu ao autor Paul Muldoon durante a produção do livro The Lyrics 1965 to Present em 2021. Os ouvintes poderão escutar as conversas que ambos tiveram ao longo de anos para a produção do livro. McCartney, A Life in Lyrics busca explorar todo o entorno do artista para entender o que o inspirou a compor as músicas. A equipe de produção do podcast promete uma mistura de masterclass, memórias e jornadas improvisadas ao longo dos 24 episódios, e os 3 primeiros já estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. E neste mês de outubro não podemos deixar de falar sobre o Outubro Rosa, a campanha mundial de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Dessa vez, aqui na nossa recomendação nacional da semana, ao invés de recomendar um programa, a gente vai indicar 5 episódios de podcast que informam justamente sobre a detecção do câncer, experiências pessoais de mulheres que já tiveram câncer de mama, apoio emocional e a importância do autoexame. Como sociedade e como comunicadores, é nossa responsabilidade participar da campanha e garantir informação, os serviços de diagnóstico, o tratamento médico digno e, principalmente, a redução da mortalidade pelo câncer de mama. Então, os 5 episódios de podcast recomendados dessa semana são: do Clube da Mama Podcast, o episódio Câncer de Mama em Mulheres Jovens; do Protagonista Podcast, o episódio Melina Listi vencendo o câncer de mama; do Em Surto Podcast, o episódio Outubro Rosa, autocuidado para além do que os meus e os seus olhos podem ver; do Fernando Vítolo Podcast, o episódio Tudo sobre Câncer de Mama; e do Mulheres Pod, o episódio Outubro Rosa, Conscientização e Prevenção, com o Dr. Pedro Costa Cunha. A lista completa vai estar, é claro, na descrição desse episódio e também no nosso portal lá em castnews.com.br. Lembrando que todos nós podemos fazer a nossa parte no Outubro Rosa, seja encorajando quem tem medo de realizar consultas e exames, empoderando quem está na luta contra o câncer, celebrando a luta de quem já venceu essa doença ou dando o nosso apoio a todas e todos que estão nessa jornada. E você aí sempre pode divulgar trabalhos com o podcast aqui no Cast News. Se você precisa de alguém para participar do seu podcast ou se você tem uma vaga remunerada para um projeto, manda para a gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente vai publicar essas vagas na nossa newsletter, que é enviada até você 2 vezes por semana, toda quarta e toda sexta-feira. Além disso, se você mandar pra gente uma apresentação, um press release, um media kit do seu podcast, a gente pode selecionar ele para aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 37ª edição do Cast News. Todas as notícias comentadas no podcast estão lá na íntegra no nosso portal de notícias em castnews.com.br, onde você também pode assinar a nossa newsletter. Se você espalhar o link desse episódio nas suas redes sociais ou se você assinar ele no seu agregador de podcast preferido, lembrando de deixar sempre ali 5 estrelinhas nas recomendações do Spotify e do Apple Podcasts, você vai ajudar muito a gente a crescer e informar sobre o mercado de podcasts para um número cada vez maior de pessoas. Você também pode colaborar com a gente. Você pode mandar o seu feedback nos comentários de qualquer notícia do portal ou também através do e-mail podcast@castnews.com.br. A gente também aceita sugestões de pauta. Se você quiser seguir a gente também nas redes sociais, é só procurar por @castnewsbr. E se você quiser assinar o nosso canal público no Telegram de graça, você vai ficar sabendo em primeira mão todas as notícias. Assim que elas são publicadas no site, elas são automaticamente replicadas para esse canal público no Telegram, que você entra em t.me/castnews_br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bomtempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Jogue hoje mesmo Assassin's Creed Mirage, lançamento da renomada franquia de sucesso dos games. Você irá controlar Basim, um assassino inteligente e misterioso que precisa acabar com um grupo secreto na majestosa cidade de Bagdá durante o seu auge, com gráficos e jogabilidade incríveis. Você confere Assassin's Creed Mirage, disponível para PlayStation, Xbox e PC.